esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo São Lucas. Glória a Glória a vós, vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente. E toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir, e dizia-lhe: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que lhe mandasse trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como os cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não descumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que se entraste, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali mora um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre eles. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebeis do que tiveres, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passais de casa em casa, mas entraste numa cidade e foste bem recebido. Comei do que vos servires, curai os doentes que nele houver, e dizei ao povo: o Rei de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a Glória a vós, vós, Senhor. Senhor. Temos. As palavras de hoje, desde a primeira leitura, como no Evangelho e na nossa. Ela nos traz a nossa necessidade de nós sairmos em missão, de sermos esses apóstolos, né? Na outra celebração que eu fiz, a gente falou um pouco também disso, de sermos esse grupo missionário onde Deus nos convoca a estar à frente e caminhar junto com Ele, né, nas nossas missões. Mas muitos de nós acabamos de ficar sentados dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, e achar conveniente que estamos fazendo o que é correto. Deus nos tem tocado, principalmente a mim, é a necessidade de nós termos esse fator missionário, de ser missionário diante da vontade do Senhor. A igreja, ela é missionária, o Papa Francisco, João Paulo II já começou lá atrás com as formações missionárias para que a gente saísse de dentro da igreja e sermos esse fruto missionário onde nós possamos levar a palavra de Deus a todos que necessitam. E ele fala que quando a gente for, a gente não precisa levar nada, a gente não precisa ter nada, a gente só precisa de ter o Espírito Santo de Deus. Ele nos convoca a ser servos fiéis diante da vontade do Senhor. Muitos de nós, às vezes, estamos preocupados de estar com muitas coisas, muitos bens da nossa vida, muita tranquilidade para que a gente possa sair verdadeiramente para evangelizar. E muitas vezes Deus quer que a gente saia sem nada. Que a gente não precisa estar com alguma coisa nas mãos. Deus vai providenciar aquilo que é necessário para que a gente possa fazer a evangelização. Muitas vezes a gente começa a nossa evangelização nos grupos de jovens e no grupo de casais, e muitas vezes eu vejo pessoas falarem palavras que falam assim: não tem como, não tem gente, não tem dinheiro, não tem nada nas nossas mãos que a gente possa evangelizar. E o que eu mais vejo é a providência de Deus na nossa vida. E quando Deus ele faz essa providência, ele faz plena. Ele não faz porque eu mereço, não faz porque você merece. Ele faz porque sabe que precisa fazer a evangelização das palavras do Senhor para outras pessoas. E quando a gente tem isso nas mãos e a gente tem essa certeza, a gente precisa confiar na obra do Senhor.
vir aqui à frente e falar, precisa da gente ter o discernimento que Deus vai falar por mim. Não sou eu que vou falar. E muitas vezes a gente fica ansioso de saber o que a gente vai falar nesse momento. Deus vai providenciar as palavras necessárias para aquele que está nos ouvindo. Essa é a grande verdade. Deus quer nos colocar em prontidão, seja como for, seja quem eu sou. Mesmo sendo pecador, Deus vai ter a misericórdia, porque Ele sabe que todos nós somos pecadores. E nós precisamos acreditar na evangelização do Senhor, porque o mundo, a cada dia que passa, vai se tornando mais difícil, mais envolvido com as coisas materiais e as coisas do mundo. Isso serve para nós também. A gente procura mais o ter do que o que fazer para Deus. Nós pedimos muito mais para Deus do que a gente ouve a Deus. Eu vivo uma história onde Deus dá mais do que eu mereço. Eu tenho muito mais do que eu realmente mereço. Mas a gente tem que ter fidelidade. Mesmo que seja, às vezes, nos momentos que a gente fica com dificuldade, que nós vivemos um momento de conflito muito forte, onde nós paramos por necessidade. E às vezes agora para voltar a gente fica perguntando como recomeçar a nossa evangelização novamente. Com um mundo mais difícil, com um mundo com muito mais necessidades materiais do que espirituais, tanto na nossa vida como no nosso casamento. Quantas famílias precisam do nosso apoio, não só dentro da igreja. Quantas pessoas estão esperando a gente lá fora que a gente faça alguma coisa nessa evangelização. Muitos não vêm até essa porta porque às vezes a gente não chegou até ele lá fora. E esse é o que Jesus fala nesse evangelho. Onde que nós temos que sair de dentro da igreja também. Nós não podemos simplesmente viver dentro da igreja e achando que que as pessoas vão vir ao nosso encontro. Por isso que Jesus mandou 2 a 2, eu vou estar chegando. Mas vocês levem o meu nome até as pessoas que necessitam. E você também faça as curas que serão necessárias em meu nome. E quantos de nós estamos preparados realmente para sair? Para alcançar essas pessoas que necessitam? Os jovens que estão sendo sugados pelo mundo. Os casais que estão sendo dilacerados porque a família é a instituição que precisa ser destruída pelo inimigo. E nessa certeza que nós temos que ter na nossa evangelização, que a gente possa ser esses 2 a 2. Eu sei que sozinho a gente não vai fazer. A gente até pode fazer. Mas quando você tem uma pessoa do seu lado, quando você está mais ou menos, vem outro e leva você à frente. Você não está bem, mas o outro está ali para te dar o suporte. Por isso que eu acho que Jesus fala para eles que vá de 2 a 2. Porque às vezes se a gente estiver sozinho, a gente fica pelo meio do caminho. E isso não é não é o que Jesus quer de cada um de nós. E a gente precisa ter essa força maior dentro de cada um de nós. Onde a gente pode ter a certeza que Jesus vai estar sempre conosco. Mas a gente precisa ter fé. A gente precisa ter discernimento. A gente precisa viver em oração. Mesmo que seja difícil estar em oração. Não é fácil vocês viverem em oração. Porque a cada dia que você vive essa experiência, você vai tendo a certeza que vai se tornando cada dia mais difícil.
e que a gente possa viver verdadeiramente esse amor de Jesus Cristo. É isso que Ele quer que nós levemos aos outros. Essa simplicidade, esse amor, viver em partilha dentro da nossa própria comunidade, viver com caridade, estarmos juntos. Hoje a gente podia estar com essa igreja cheia, lotada, né? Estamos poucos aqui, mas é a vontade do Senhor. E a gente tem que ter esse fator missionário para que a gente traga outras pessoas para dentro da nossa igreja. Falo por mim mesmo, né? A gente tem que se moldar mais. Eu tenho que me moldar mais. Eu tenho que me transformar em mais. E que a gente possa viver nessa certeza que o Senhor vai mudar as nossas vidas e trazer essa alegria necessária para que a gente possa viver essa celebração, esse amor de Jesus Cristo e na certeza de anunciar o Evangelho àqueles que necessitam. Fiquemos de pé. Creio em Deus Pai,